quero, obviamente, fazendo eco já a sua saudação, dizer que o Mackenzie é muito entusiasmante, mesmo num dia conturbado como o que a cidade vivenciou. Eu tenho uma... Isso aqui, eu vou tentar ser breve na exposição. Eu vi que o seminário se alongou bastante e o convite da Irene foi focado nessa agenda específica do terceiro setor. É uma agenda que me interessa bastante, tenho trabalhado com esse assunto há bastante tempo. E, aliás, antes de falar isso, só um comentário aqui à parte. Eu fiquei acompanhando as últimas palestras, fiquei constrangido que hoje de manhã fui levar minhas filhas, professor, na escola, e a gente preparou os presentes para os professores de Páscoa. Já ouvi a quarta, quinta palestra que eu ouço, o presente já está meio em xeque. Eu estou pensando que nem eu nem minhas filhas estamos num programa de conformidade para fins pascais. Então, eu só fico pensando nisso, mas de toda forma, me honrou muito o convite, fiquei muito feliz. E, como disse a Irene, eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para o meu campo do direito administrativo, que é o campo que eu tenho mais familiaridade, muito embora a agenda de compliance no terceiro setor possa nos levar a outros debates hoje, debates interessantes, inclusive, numa perspectiva internacional, a partir da regulamentação da Care Commission do Reino Unido, que é, digamos assim, a agência reguladora do terceiro setor, que tem parâmetros de mapeamento de riscos, programas de integridade, que são muito úteis, que são relativamente universalizáveis, que podem ser trazidos para entidades, sejam elas parceiras ou não do poder público, mas lá, nesse caso, não tanto voltadas a relações com o poder público. Enfim, tem uma série de agendas super interessantes esse tema, mas eu vou me deter um pouco mais aqui, e muito rapidamente, sobre essa agenda de parcerias, nas chamadas parcerias sociais. O que eu queria dizer é o seguinte: então, o nosso terceiro setor é um campo, cabe falar, não é um conceito jurídico, se falar terceiro setor, no Brasil, rigorosamente, nós falarmos terceiro setor, estaríamos falando de associações e fundações de direito privado. Agora temos um novo conceito legal, o conceito de organização da sociedade civil, que abarca organizações religiosas, cooperativas sociais. Mas esse conceito precisa ser delimitado aqui para fins dessa... Entendeu? Então, de que terceiro setor nós estamos tratando de um campo de entidades, eu vou falar daqui a pouco, muito específico, do ponto de vista numérico, muito reduzido dentro do universo de entidades do terceiro setor do Brasil. Vou falar um pouquinho disso. Vamos falar que tipo de risco que essas entidades vivenciam nas suas relações com o poder público e que risco o poder público vivencia na relação com essa entidade. Afinal de contas, hoje se falou muito aqui de programas de integridade do poder público, e na verdade, no fundo aqui, a questão envolvida é programas de integridade do terceiro setor e da administração pública nas suas relações com o terceiro setor. Na verdade, a gente tem visto a concepção dos programas de integridade muito voltados aos processos de licitação e contratação, então as leis do Rio de Janeiro e DF que foram citadas aqui, são leis pensadas nos contratos administrativos no sentido estrito, ou concessões, etc., mas não estão sendo concebidas para relações de fomento, de parcerias, etc. Então, temos que pensar um pouco quais são os riscos e os desafios que eu vejo, tudo isso muito sucintamente, claro, nessa abordagem muito particular que nós vamos fazer. Está funcionando? Você quer? Bom, esse é o mapa aqui do que a gente vai falar. Então aqui, só o primeiro dado é defasado porque o IBGE ainda não atualizou, mas ali em 2010 a gente deve estar, o número já deve estar bem maior do que esse, se cria muita instituição de terceiro setor, associações, fundações, e a OSC é um conceito que abarca hoje mais do que associações e fundações. Naquela época não abarcava, mas hoje abarca mais do que associações e fundações. Mas, enfim, estamos aí em torno de 300, devem estar lá 350 mil instituições do terceiro setor, associações, fundações privadas, constituídas. Em torno de 3,3% que recebiam recursos públicos, Então, vocês vejam que é um universo muito pequeno, face ao total de instituições. E, no estado de São Paulo, aqui uma amostra também, poderia trazer dados do governo federal, prefeitura, etc. No exercício de 2014, esses dados são muito mal sistematizados, muito mal, lamentavelmente, mas o TCE trouxe essa informação um pouco mais organizada nas contas do governador em 2014,
E ele falava que só o Estado de São Paulo tinha, nas variadas formas de repasses públicos ao terceiro setor, repassado em torno de 5,1 bi. Se você somar isso com o interior e capital de São Paulo, chegava lá em torno de 15 bi, né, naquele ano, 2014. Não sei quanto isso está hoje, né? Esses dados são muito ruins, como eu disse, a Prefeitura de São Paulo, aqui eu já pedi várias vezes acesso à informação global sobre repasses ao terceiro setor, ela enquadra de qualquer jeito no orçamento, enquadra como transferência voluntária, enquadra como pessoa jurídica, como serviço de terceiro pessoa jurídica, aí você não consegue saber, essa informação ela é impossível de saber. Então, mas a gente está aí falando de bi, né? De 15 bi, 5 bi, sei lá, é um montante muito significativo. E aonde esse montante está sendo aplicado? Bom, está no SUS, fundamentalmente, né? Muita parceria no SUS. Quando a gente fala em parceria do SUS, tem parcerias e parcerias, ou seja, tem parcerias que são terceirização pura, ainda que disfarçada, sob o nome de parceria. Tem parcerias que são mais, digamos assim, genuínas, no sentido de que fomentam um aparato, uma capacidade instalada daquela instituição, etc, etc. As filantrópicas, as entidades mais tradicionais, sanitárias, aliás, tem uma filantrópica que não é de saúde, mas instituições filantrópicas tem o seu aparato e oferecem aquela capacidade ao poder público. Em alguns lugares, em municípios pequenos, essa capacidade é a única, geralmente, do município. O município não tem nada, né? Então ele faz uma subvenção àquela Santa Casa do município para, né, viabilizar a política pública do SUS naquela cidade. Então isso é um fundamental por meio de parcerias. A assistência social também se vale muito dessas parcerias, então a gente tem toda uma rede de assistência social na cidade de São Paulo, alguma coisa do Estado também, por meio, salvo engano, o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social é em torno de 80% direcionado a convênios. Hoje em dia temos colaboração, né, com instituições do terceiro setor, muita coisa na área de esporte, sim, que a gente chama meio ambiente, com indicações de que deve avançar. O governo federal está sinalizando a utilização de OS agora para a gestão de unidades de conservação, que é uma previsão lá da lei do SNUC, da lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que falava mais em parcerias com o CIP, mas agora já estão falando aí em trazer OS para a agenda ambiental. Educação, você tem notadamente nos municípios, a educação infantil, de modo muito substancial, ofertada por meio de parcerias com entidades, com associações, até com igrejas, no caso. Então, há um volume também significativo de recursos direcionado a isso. Na área da cultura, tem notoriamente o caso do Estado de São Paulo, praticamente a Secretaria da Cultura é gerenciada, todos os seus equipamentos, por meio de parcerias com OS, parcerias no geral bem sucedidas, né? Ciência e tecnologia, os grandes programas federais, nossos melhores laboratórios nacionais hoje são, né, os 4 CIRIOS, que vai ser os mais importantes centros de tecnologia do mundo, né? É o OS, é o CNPq que gerencia, né, junto com o Ministério, e a Agenda de Direitos Humanos, que também é muito parcerizada, e aí, vamos dizer assim, aquelas entidades da sociedade civil mais na acepção própria, aquelas que captam eventualmente recursos públicos para defender agendas de direitos humanos, direitos civis e etc. Então, um pouco assim é essa paisagem. Quais são os riscos que essas parcerias incutem? São muitos, mas eu vou falar de alguns aqui. Chamamento público e conluio. Tem muita gente que não imagina isso, professor. Que fala, mas como assim? Chamamento público, terceiro setor, todo mundo é do bem, né? Bom, eu confesso a vocês que me surpreende que em alguns lugares em que há contratos de gestão com OS na área da saúde, e há isso em muitos estados e municípios hoje, e é sabidamente, fato conhecido, que os chamamentos públicos muitas vezes desempenham ali um papel para fora, né? São chamamentos públicos assim, em que um não invade o território do outro, aquele território está lá consagrado para a entidade X, aquele está... E assim vai, né? Então, e como é que isso funciona? Alguém aí conversa com alguém, né? Para a coisa continuar assim, né? E, no entanto, não se pensa com as categorias do direito concorrencial. Não se traz para dentro, não, terceiro setor, parceria, somos todos amigos, etc. Então, isso é um termo, né? Segundo tema, contratos de prestação de serviço disfarçado de parceria social. Isso é um problemaço. Isso aqui a gente já avançou assim, além da conta nesse assunto. Então, parceria social, né? Se fôssemos pensar em categorias mais rigorosas, a Irene, se eu não me engano, escrutinou a tese do Valim lá
na PUC, e o Valim é uma coisa inteligente, ele pensou ali a questão da subvenção do direito administrativo, né? Tentando aí, então, fazer uma teoria em torno disso. Essa relação jurídica administrativa subvencional que o Valim fala e tal, isso é uma coisa assim, que é muito preciosa, né? Você poderia pensar a relação com o terceiro setor sob essa ótica da relação jurídica administrativa. Bom, mas o fato é que nós acabamos transformando os contratos de gestão, os termos de parceria, em verdadeiros contratos de prestação de serviço disfarçados. Por quê? Porque com isso a gente não computa essa despesa de pessoal para fins da lei de responsabilidade fiscal. Então, por quê? Porque contrato de prestação de serviço em sentido estrito se computa e aí você entra nos limites lá, prudenciais, etc. Se extrapolar da no contrato de parceria social, isso não aparece, isso é entre outros motivos, né? Mas é um dos motivos pelos quais, tanto é que é uma grande controvérsia hoje. Alguns tribunais de contas entendem que se deve computar, outros que não se deve. Bom, mas, para o governo, isso é uma tragédia, porque se ele faz um grande contrato, com muita mão de obra embutida, e muitas vezes faz com entidades que sequer têm o SEBAS, sequer são filantrópicas, e, portanto, nem trazem consigo a possibilidade de reduzir o custo dessa mão de obra, ele não tem aqui obrigações de que essa organização tenha seguro, né? O que eu estava falando aqui, por exemplo, com o contrato de prestação de serviço, terceirização de mão de obra, a entidade vai ter que contratar um seguro regulado pela SUSEP 477, que tem todas as suas exigências, etc. Na parceria nem se pensa nisso. Na parceria se faz contratação de PJ, se faz contratação que é o diabo 4. E não estou falando de terceirização, estou falando de periodização, que é diferente. Então, há um problema enorme e isso é crescente. Bom, terceiro ponto, esse, vamos dizer assim, até acho que a Irene tem um comentário sobre isso, quando foi editada a Lei 3.019. A lei foi alterada em 2015, a alteração é boa. E o que se procurou fazer? Se procurou fazer o que estava ao alcance de uma lei de parcerias. Se tentou encapsular, né, o dinheiro que é dirigido diretamente dentro do sistema que a Lei 13.019 impõe. Então, termo de colaboração, termo de fomento. Então, hoje a emenda parlamentar, que tem toda a sua disciplina constitucional, enfim, sobretudo agora com a emenda mais recente, e também as subvenções, os auxílios, eles passam a entrar na regra, embora não entrem no chamamento público, eles passam a entrar num sério rigor de repasse, né, plano de trabalho, ficha limpa, etc., dos dirigentes da própria instituição, etc., que muda um pouco a paisagem. Assim, não dá mais para transferir assim como um cheque. Uma pessoa da secretaria me falou uma vez que todo ano ia lá uma pessoa de uma entidade vir buscar o cheque, né? Então isso acabou, né? A Lei 3.019 acaba com isso, mas continua havendo alguma dificuldade, né? Eu vou falar um pouquinho da lei daqui a pouco e vamos ver quais são essas dificuldades. Para concluir aqui os riscos, outro risco grave, contratação derivada. Como é que o parceiro privado faz a contratação de pessoal e de fornecedores, né? E muitas vezes essa entidade tem uma liberdade maior para contratar, né? Então ela não é obrigada a fazer concurso público, nem deve ser, não é obrigada a fazer uma licitação em sentido estrito, nem deve ser, mas ela faz essas contratações de forma muito obscura, né? Ou seja, ela não se submete ao mínimo de transparência que poderia submeter, porque transparência não é hoje em dia um custo tão alto, né? E quando a gente fala de compliance do terceiro setor, um dos grandes desafios é custo, porque falamos aqui de empresas, enfim, enormes, com uma atuação multinacional, ótimo, todas elas têm custo, têm financiamento para viabilizar o programa de integridade. Pequenas entidades, médias, nem sempre têm, ou se conseguem ter recursos, esse recurso está um pouco carimbado lá, né? Em alguma medida ela tem um direcionamento para que, então, ter recursos para isso é um desafio, né? Inclusive um desafio que a gente envolve a elegibilidade da despesa, né? Ou seja, a parceria com o poder público, você tem lá despesas de custeio, de investimento e de pessoal. Onde é que você encaixa aí uma despesa com serviços para viabilizar uma estrutura de compliance ou para fazer funcionar uma estrutura de compliance? Nem sempre esse dinheiro vai estar disponível. Então, aqui um outro ponto. E a própria, como eu já adiantei, a capacidade institucional do parceiro pequeno, entidades pequenas, muitas vezes não tem condições de desenvolver algo tão robusto como a gente viu aqui nos vários programas de compliance, né? Com 1001 dimensões, submissão à alta administração, treinamentos, etc. Alguns conseguem, mas são raros, né? Desse universo de entidades que a gente está falando, mesmo aquelas que recebem muito dinheiro, nem sempre tem. Então, o que a gente tem aqui, e aí fazendo um recorte dessa legislação
na perspectiva dos programas de integridade. Né? Nós temos uma legislação de convênios velha, antiga, que continua valendo, né? E que não dá a menor bola para essa questão de conformidade. Né? Muito pouco, talvez os decretos de 2014 comecem a olhar um pouco para isso, na perspectiva de exigir que tanto a pessoa jurídica do parceiro como os seus dirigentes tenham ficha limpa numa acepção própria lá da legislação, que significa não ter condenação em matéria de improbidade. Já estou me encaminhando aqui para o fim, por isso eu pus meu relógio para tocar aqui. Não ter condenação em improbidade, não ter condenação em rejeição de contas em tribunais de contas e outros tipos de rejeição e de impedimento. Né? Então isso começou a mudar um pouquinho de 2014 para cá por decretos federais. Né? Nós não temos na legislação, na lei de convênio, que na verdade é minimalista, né? O artigo 116 da lei 8666, enfim. A lei de OS, ou as leis de OS, que são muitas, né? Tem a lei federal, as estaduais, as municipais, elas procuraram, ao menos conceitualmente, construir um conceito de entidade parceira do poder público com maior robustez na sua governança e no seu sistema de controle interno. Então, a rigor, aquela mesma sistemática da lei das SAs foi transposta, aliás, literalmente transposta, para a lei de OS. Tem uma cópia lá do que significa, quais são as atribuições do Conselho de Administração, o órgão de deliberação superior da entidade. Tem tais, atribuição basicamente de controle interno, né? E foi transposto isso para o modelo OS. Obviamente, a gente banalizou esse modelo. Então, num primeiro momento, fazia muito sentido utilizá-lo com algumas organizações, sobretudo aquelas centenárias na área da saúde, filantrópica, então, mas agora virou uma febre. Então, OS hoje é uma empresa, né, quase disfarçada em alguns casos, em alguns municípios e em alguns estados também. Então, deturpamos um pouco isso. Não foi suficiente a exigência legal de controles internos mais robustos, etc. A lei de OCIPs caminhava na mesma linha, né? Ela exigia também uma instituição com mais robustez, com mais organização interna e controle, né? Procurou fazer isso. As duas leis, OS e OCIPs, tinham a exigência de regulamentos próprios de contratação, né? Para que a entidade, contratando pessoal ou contratando fornecedores, observasse parâmetros de mercado, né? Observasse parâmetros, óbvio, de impessoalidade, etc. No Rio de Janeiro, enfim, fiz uma oficina lá com o tribunal, com os auditores do Tribunal de Contas do município, e eles pediram para eu olhar os processos, fazer uma coisa customizada, e aí eu me deparei com os casos lá de OS, né, que foram aqueles casos mais escabrosos. O sujeito comprou Ferrari, enfim, teve tudo lá, né, e foi constrangedor, porque eu cheguei a um dado momento e falei, bom, tem uma parte aqui que eu não sei o que falar, porque, né, extrapola o direito administrativo, aí vocês vão chamar outra pessoa para falar aqui, né. Mas, enfim, então, OCIPs, esse foi um modelo pensado muito do ponto de vista até da questão da conformidade, né, do rigor, de controle interno, mas me parece ainda não ter resolvido. Temos agora uma lei que deixa de lado a ideia de prévia qualificação, no sentido de reconhecer aquelas entidades que são mais robustas do ponto de vista da sua governança interna, né, e passa a apostar muito numa vertente que eu estou banalizando aqui de ficha limpa, né, de entidade que esteja com tudo em dia, né, que não tenha problemas no seu CNPJ e no CPF dos seus dirigentes. Dirigentes até podemos assumir assim numa acepção alargada, né, então eu, por exemplo, sou considerado dirigente porque eu sou conselheiro de administração de várias entidades por aí. Então, já participei de conselho de fundação, de associações aqui em São Paulo, e toda hora a Prefeitura de São Paulo manda os conselheiros assinarem, que a entidade faz convênio, faz parceria, que não tem os seus impedimentos da lei de improbidade, da lei de ação popular, Então, é um pouco essa a aposta, é a aposta de fazer com que as entidades parceiras sejam mais passado limpo, né, e tenham capacidade, né, tenham experiência com efetividade nas parcerias, né, e, portanto, a gente tem aí um cenário ainda não muito conhecido, né, não sabemos muito bem o que vem pela frente. Não temos uma jurisprudência, digamos assim, já consolidada sobre essa lei, mas o fato é que ela continua, essas outras leis continuam existindo, na verdade ela até excepciona a aplicação, né, da lei de OCIP e da lei de OS, ela continua. Ela serve basicamente para algumas agendas, algumas atividades que, por exemplo, as OS também podem fazer, mas às vezes com mais amplitude. Então aqui, por exemplo, cabe sessão de
pessoal, são coisas que a Lei 3.019 não previu. E nós temos ainda alguma legislação residual para a área de cultura, para outras áreas, ciência e tecnologia, que especificam parcerias, né, que falam de parcerias específicas e que não vão entrar em nenhuma dessas outras regras. Bom, qual que é o desafio? Essa lei aqui, desculpa, só voltando no anterior, a Lei 13.019, talvez ela tenha um componente, né, e aí você pode colocar, pode avançar só para não passar, talvez essa fragmentação do regime jurídico das parcerias, ela prejudica um pouco a ideia de que você poderia ter, vamos dizer assim, uma visão de conformidade, né, das entidades parceiras. Até porque, por exemplo, a lei de OS federal, ela fala que os agentes públicos necessariamente integram o conselho de administração das OS. A 3.019 proíbe qualquer participação de agentes públicos dentro da entidade, parceiro, agente público que tenha relação direta com uma parceria. Então há uma fragmentação que pode ser complicada, né? Então a gente precisaria saber se esse é o modelo, se é o melhor modelo, né? Então me parece que teremos alguns problemas pela frente. Outra questão interessante por mais, eu não sou nenhum partidário de ativismos interpretativos, mas eu já me deparei com uma interpretação, assim, diria, parnassiana da lei anticorrupção, que diz que parceria não entra na ideia da lei anticorrupção, porque a lei falou dos contratos, né? E, enfim, eu achei curioso, enfim, quando me deparei com esse entendimento, mas o fato é que há ainda quem sustente isso, que vai dizer que não, veja bem, as categorias, os tipos da lei anticorrupção não foram exatamente concebidos. Parece um pouco forçar a barra, né? E acho que não é exatamente esse o entendimento. Também não temos uma jurisprudência ainda sobre o assunto, mas me parece uma questão superada. A diferença que eu vejo na regulamentação da lei anticorrupção, que nós poderíamos ter, que seria desejável, que houvesse a definição de um programa de integridade mais particularizado para as entidades do terceiro setor, inclusive particularizado do ponto de vista do que elas podem, né, do que elas podem desenvolver. Elas não têm o incentivo que muitos aqui falaram, que é essa coisa global, né, FCPA, etc. Quem é parceiro do poder público no Brasil não vai ser parceiro na Inglaterra, isso é muito raro, né, alguém que vai ser e vai estar lá. Então, não há o mesmo incentivo, mas há eventualmente algum incentivo, até porque as empresas, e aí é uma outra relação, uma abordagem que eu não me propus a fazer, mas eu me deparei com um caso hoje. Uma entidade que foi suspensa de contratar com um determinado estado, essa suspensão foi publicizada, e um financiador privado, uma grande empresa que financia os projetos da mesma organização, ligou e falou assim: olha, o que é essa sua condenação aqui lá naquele estado, suspensão do direito de contratar, e aí começa a haver um movimento em que o compliance da empresa está interferindo no financiamento da entidade privada por conta da relação da entidade privada com o poder público. Então é uma situação bastante curiosa de compliance aí, né, dialogando entre si. E aí o ponto que eu já levantei aqui para vocês, que é um desafio, como é que essas entidades financiam estruturas, capacidades de conformidade interna, etc., dos mesmos ou em moldes pelo menos equiparados ao que vocês viram aqui ao longo desses 2 dias. E uma aposta que eu acho que deveria ser feita radicalmente pelas entidades sérias do terceiro setor, que é a aposta em transparência, né? Que é menos em exigir das entidades a capacidade de mimetizar a conduta da administração pública, que foi os órgãos de controle, aliás, esse é o ponto final, né? Como que os órgãos de controle se envolveram nessa agenda, muitas vezes pressionando as entidades a serem mimetizadoras da conduta da administração pública. Limita que vai dar tudo certo. E não é exatamente assim. A vida da entidade privada ela não pode ser uma repetição do poder público. E eu apostaria muito mais em uma diretriz boa da Lei 13.019, é a aposta nas diretrizes de tecnologia de informação, de transparência, etc., que as organizações fizessem mais abertura de dados, né? Dados com relação à remuneração de dirigentes, dados com relação à contratação de fornecedores, tudo mais, né? Tudo isso é fundamental. Há algumas normas, então o Estado de São Paulo editou um decreto no ano passado aqui para as OS, né? Então as OS têm o dever de divulgar, tem limitações, né, de teto de remuneração, e o governo federal também fez um decreto nesse sentido para as OS.
Então há algumas coisas acontecendo, eu procurei aqui trazer um recorte muito limitado, né, e procurei também fazer uma apresentação mais breve, porque eu sei que vocês têm um tempo curto. E era isso. Sensacional, professora! Parabéns, Thiago. Puxa, que alegria ter sua exposição.